Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Hoje no Sagrado Evangelho contemplamos a figura de Zaqueu, esse homem que era chefe dos cobradores de impostos, que era um judeu, mas como o Império Romano sempre colocava um judeu para ser chefe dos cobradores de impostos, esse homem ele era considerado um traidor da sua pátria, um traidor do seu povo, um traidor da lei. Por isso que vão dizer, e vão como que ali questionar por que Jesus entra na casa desse pecador. Jesus, no final do Evangelho, vai dizer: este homem também é um filho de Abraão. Isso significa ele faz parte do povo eleito. Mas aqui nós vemos como que uma realidade que Jesus Cristo vai nos anunciar, porque essa salvação se dá para os pecadores, porque Jesus mesmo diz no final do Evangelho: com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Nós precisamos perceber que Jesus ele vem para realizar a obra de salvação. E essa obra de salvação só toca àqueles que se reconhecem pecadores. E é o que vai acontecer com Zaqueu. Mas o texto sagrado nos traz um ensinamento muito parecido com o ensinamento do Evangelho de ontem, onde aquele cego queria ver. Aqui, Zaqueu, nós vemos que no Sagrado Evangelho diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. E para isso ele vai ter uma atitude. Zaqueu, por ser um homem baixo, ele foi à frente porque não conseguia ver Jesus por causa da multidão. E aqui Zaqueu ele vai subir numa figueira. Uma figueira para ficar alto, para contemplar Jesus passando. Aqui nós temos um simbolismo muito belo, porque a figueira é uma árvore que só dá frutos quando tudo ao seu redor está harmonizado. Por isso que a figueira é um símbolo de virtude, é um símbolo de harmonia, é um símbolo de perfeição, é um símbolo de ordenamento. Assim, nós vemos que para ver Jesus é necessário subir a figueira. Subir a figueira significa, para ver Jesus é necessário alcançar essas virtudes. É necessário reordenar a nossa vida, reharmonizar a nossa vida, para nos libertar dos erros, das desordens, do pecado, para que possamos ter um coração puro, porque Jesus mesmo diz nas bem-aventuranças: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.
Só aqueles que alcançam essa graça dessa purificação que são capazes de contemplar a Jesus Cristo, de ver a Jesus Cristo, de reconhecê-lo como Senhor e Deus da sua vida. É claro que aqui Jesus não está falando de uma perfeição total, mas ele está falando de uma adesão para um processo de conversão. Porque essa adesão a esse processo de conversão, isso já nos possibilita contemplar Jesus, ver Deus. Por isso que Jesus, quando contempla esse homem sob essa árvore, Jesus vai dizer: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Aqui nós temos um símbolo também muito belo, porque a casa é símbolo da pessoa humana. Jesus, ele quer entrar no mais profundo do nosso coração para estar conosco, mas precisamos também entender que esse encontro pessoal, essa adesão a Jesus Cristo, ela tem um efeito importante, que é o sinal de uma verdadeira conversão, que é o que acontece com Zaqueu. Zaqueu se arrepende do seu pecado e ele vai dizer: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Veja que aqui nós temos 2 atitudes de Zaqueu. A primeira é o desapego aos bens materiais. A segunda é o arrependimento do pecado que poderia ter cometido contra alguém, de retificar essa ação de pecado. Isso acontece com a vida daqueles que aderem a Cristo, que começam a caminhar no caminho de Cristo, porque neles começa a se manifestar essa obra de misericórdia de Deus na sua vida, essa participação da misericórdia de Deus e esse transbordamento da misericórdia para aqueles que estão à sua volta. Por isso que Jesus vai dizer: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este é um filho de Abraão. Veja, a salvação é o próprio Cristo. Quando a salvação adentra a casa, isso significa que nós começamos a ser a habitação do próprio Deus. E por isso que é importante esse processo de conversão. Por isso que é importante aderirmos a Jesus Cristo para uma mudança de vida, para termos essas atitudes, para corresponder o nosso anseio do coração de ver Jesus, para que possamos realmente retificar as nossas atitudes, sermos capazes de desapegar dos bens materiais e nos arrepender de tudo aquilo que nós cometemos de mal contra o nosso próximo, para que nós possamos ser participantes da salvação de Cristo. Assim, essa obra vai acontecendo na nossa vida e nós vamos restaurando a condição de filhos de Deus em nós. Como Jesus Cristo vai dizer, este homem também é filho de Abraão. Isso significa que esse homem também é filho de Deus, porque Abraão é a imagem do Pai do céu. E assim nós também somos essas imagens do Cristo vivo nessa terra, que somos verdadeiros filhos de Deus, filhos do Pai do céu, para que assim possamos continuar anunciando essa presença de Jesus Cristo no mundo, para que possamos realmente, diante da nossa vida, possamos dar a conhecer a muitas outras almas que desejam, como Zaqueu desejava, ver a pessoa de Jesus. Mas só verão Jesus se nós soubermos e formos capazes de manifestar Ele ao mundo. Busquemos, dia após dia, lutar para isso, para que aconteça conosco o que aconteceu com Zaqueu, para que a salvação entre na nossa casa, no nosso coração.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.